Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React. Nessa quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024, estamos trazendo para vocês aqui as novidades aqui do Flamengo. Preparei alguns cortes para vocês aqui do canal da ESPN Brasil aí. Primeiro a gente vai ver da ESPN, depois em seguida aí vai ter análise aí de Pascoal e Zinho aí, que detonaram mais uma vez aí a arbitragem e provaram aí tudo aí sobre a arbitragem de Daronco. Já deixa aquele like maroto se você é novo, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ia ser muito fechado. Você tem Alan, Pulgar, né? E é um Flamengo, Glaucio, é o seguinte, não... Por mais que o Flamengo se esforce, é diferente você defender com a Arrascaeta, com o Gerson, com o Pedro e com o Luiz Araújo. E quando você obriga o Flamengo a se defender, ele vai sofrer. O Flamengo precisa também te atacar, ter a posse. E o Palmeiras tirou isso. Então foi um jogo num nível bom, muito mais alto do que normalmente a gente vê no Campeonato Brasileiro. E segue o jogo, porque o Palmeiras tem Libertadores e está tudo despejado agora nesse confronto contra o Botafogo, que também está fora da Copa do Brasil. Quarta-feira já que vem, primeiro jogo lá no Newton Santos. Fala aí. Transmissão assim, nossa aqui. É óbvio que você olha para esse jogo e preocupa o fato do Flamengo não ter conseguido jogar. O Flamengo, em vários momentos, saindo com bola longa. Isso não é característica da equipe do Flamengo, nem com o Tite, nem com treinador nenhum. Culturalmente, não, esse não é o Flamengo. E eu vejo que isso realmente incomoda o torcedor. Essa mudança de postura quando saiu de casa. Tem muito mérito do Palmeiras, que subiu bem pressão, que jogou numa intensidade muito alta, mas as críticas, eu acho que a questão aí não é crítica, eu acho que é um jogo de lições para o Flamengo também. Pô, assim como foi para o Palmeiras no Maracanã. Já a gente vai jogar fora de casa, o Flamengo tinha uma vantagem importante, é lógico que você pode especular um pouco mais. Mas no caso do Palmeiras e do Flamengo, vocês abdicarem do jogo fora de casa, não conseguir desenvolver nada, aí é complicado. Eu acho que se você consegue ter uma outra postura fora de casa, as suas chances de ser campeão durante a temporada, elas aumentam. Agora, também dizer, tá tudo ruim, não. Era uma disputa de 180 minutos. De dois jogos. E nos primeiros 90 minutos, eu achei que foi um confronto equilibrado, como todo mundo imaginava, mas eu acho que em termos de superioridade, o Flamengo foi superior ao Palmeiras do que o Palmeiras superior ao Flamengo no Aliança. Acho que o jogo do Flamengo no Maracanã foi... mais dominante. Foi mais dominante, foi para ter mais gols. Então, assim, é uma classificação merecida. Não é porque a gente mostrou a análise do Palmeiras que... não, só estamos falando do Palmeiras, o Palmeiras melhorou. Melhorou. Mas o Flamengo, acho que é um jogo também que você pode tirar como lição e como reflexão para a temporada. Um detalhezinho, Glaucio, o torcedor do Flamengo, acho que é mais difícil entender isso. O Tite tem no Flamengo um elenco e uma maneira de trabalhar com esse elenco que é muito parecido ao que ele tinha na seleção, que é um nível muito alto. Na seleção ele fez as escolhas, no Flamengo ele já recebeu uma equipe com ótimos jogadores, pôde também interferir em algumas contratações, mas é um nível lá em cima. Porém, você pegar a história de Tite em Grêmio, em Corinthians, sempre ele teve equipes que, mesmo quando tecnicamente eram no nível melhor, eram equipes que sabiam se defender demais. Demais. Libertadores da América, ele foi campeão da Libertadores Corinthians com uma defesa espetacular, tomou 4 gols na competição toda. Então é da natureza dele, o torcedor tem, olha, é preciso entender isso. Ninguém está falando de retranca, ninguém está falando que é um jogo defensivo, apenas que equipes do Tite, e eu deveria ser assim para todo mundo, também se defendem. E o futebol é isso, se defender, porque quando for jogar 3.600 metros na altitude, na outra semana, dia 22, não nessa, lá na outra, ele vai ter que se defender, e muito bem. Bom, o jogo de ontem também tivemos polêmicas, por isso Carlos Eugênio Simon chega falando de alguns lances. Dá meia hora para Simon aí. De falar, é o maior treinador da história do clube, é um cara competentíssimo, mas assim, o problema é que toda vez, né, tem que pedir desculpa, toda vez ele fala que tem que melhorar, que não sei... E toda hora é suspenso, cabeça fria, hein? Toda hora é suspenso por causa de amarelo, fria. Quando é amarelo é vermelho. E ele fez o negócio que a gente fazia na 5ª série pros amigos. Quem vai você? Pô, gente. Pelo amor de Deus, né, mano? Enfim. Falando do pênalti lá, a única coisa que eu discordo do Simon
é que aquele gesto é antinatural, e não é. Aquele gesto de você buscar a referência do seu marcador dentro da área, isso acontece toda hora. E para mim é um lance extremamente complicado. Eu entendo quem acha que foi, quem acha que não foi. Eu acho que não foi porque o lance não é antinatural, é um lance normal. E outra, a bola vem por cima dele e não está vendo. Por outro lado, para quem acha que foi, tem um argumento de que a bola bate no braço e impede o domínio do Pedro. Muda ali então eu acho que esse sim é o argumento. Agora, que é antinatural, não é. Para mim, antinatural é você abrir o braço aqui, ó. Ampliar a sua... Agora, a gente entra numa outra discussão da interpretação, né? Que até o que vocês conversavam no Linha ontem, né, Mas quando eu estou em transmissão e não tem árbitro, comentarista de arbitragem junto, e sai a mão, o narrador fala, o que você achou? Eu não sei, cada hora é uma coisa. A mão em um lugar marca uma coisa, no outro... Enfim, é um negócio extremamente subjetivo. De padrão, é a questão de arbitragem no Brasil, se você for ver, como vocês discutiam também, na Europa é outro, e aí, assim, são lances que acabam ficando muito na subjetividade também, né? Acho que dentro desse olhar que o futebol tem hoje para esses lances, quando surge na regra posição antinatural, por um lado é interessante você falar o que não é do jogo, né? É estranho ao jogo. Mas aí, Gláucia, a gente precisava de um tratado de biomecânica para definir o que é natural e antinatural. Porque também varia para cada corpo, né? Os argumentos do Renato. O jogador do Palmeiras não está vendo a bola, ele está ali, olha, ele está preocupado com o Pedro, ele vira para o Pedro, a preocupação do zagueiro é da natureza do trabalho de um zagueiro. É o Murilo, né? É da natureza do trabalho de um zagueiro, tá sempre com a mão ali encostado no atacante para ter uma referência. Você não pode, você precisa saber onde ele está. Imagina quem está dentro da área numa piedade, quando a regra leva para posição não natural, antinatural, você acaba criando posições que são antinaturais no desempenho do zagueiro, porque você imagina você ir marcar um atacante com as mãos para trás e você não ter o equilíbrio e tal. Você já vai, assim, para este combate diante do atacante, você já vai inferiorizado. Porque você está numa posição que não é... Alguém disputa jogo assim, isso não é natural. Mas você é obrigado a fazer isso. Porque se você tiver com o braço aqui, alguém vai marcar pênalti. Então, quem achar que foi pênalti, eu acho que está certo. Quem considerar que não foi pênalti, também está certo. Esse está no limite de cada um. Eu vi vários comentaristas, tem comentarista que acha que é natural, que é antinatural. É que aqui a gente costuma dar muito nesse tipo, né? De bater a bola, enfim. Aí vai como eu falei, o argumento para dar o pênalti é a bola ter tocado na mão dele impede o Pedro, por exemplo, de uma ação técnica de gol. Tá bom, é um bom argumento. Aí eu acho que é um bom argumento. Aí... mas é antinatural? Eu vejo que não, que é do jogo. Esse argumento para mim não serve. Agora, eu também posso estar com a mão, com os braços bem próximos ao corpo, ela bater no meu braço e atrapalhar o atacante. Exatamente. O mesmo argumento do Renato. E aí, então, gente, o que nós não podemos, Gláucia, é o seguinte: o lado do Flamengo vai tratar como um absurdo esse lance não marcado. O lado do Palmeiras só vai ver que o árbitro foi maravilhoso nesse momento. A gente precisa ter um pouquinho de calma e coerência, porque o seu time pode estar na outra posição amanhã e você inverter a análise. E no cada fim lance, de semana, por exemplo. Fim de semana. E cada lance, Gláucia, às vezes as pessoas falam, esse lance é igual àquele outro. Tem sempre um detalhe diferente. Por exemplo, aquela bola que o Gerson entra na área e o Vitor Reis dá uma travadinha. Extremamente complicado também. Você não vê, assim, é difícil ver o contato. Talvez, se tivesse uma imagem maravilhosa, a gente teria convicção. Um lance em que o contato é um pouquinho maior, 5 centímetros. O zagueiro tem 5 centímetros o pé à frente. Você fala, é pênalti. Então, é difícil, às vezes é difícil. Porque a gente vem para o dia seguinte, para o pós-jogo, tratando como roubo, assalto. Isso não pode acontecer, é lamentável, olha para onde foi o futebol é uma porcaria e tal. Calma, gente, tem coisas que acontecem. Senão vira uma loucura, Gláucia, e já é uma loucura. Se não vira, não, já é. Já é uma loucura há muito tempo. E por que eu falei pode ser no fim de semana? Porque simplesmente teremos Flamengo e Palmeiras no fim de semana. Isso é Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aí na sequência do Flamengo. Olha a agenda de próximos jogos. Já então este encontro
com o Palmeiras pelo Brasileirão, jogo no Rio de Janeiro. Depois, mais uma vez no Rio, meio de semana, recebe o Bolívar pela Libertadores. Aí tem o clássico contra o Botafogo no outro domingo, dia 18, também pelo Brasileirão. Aí sai jogo fora, a volta da Libertadores contra o Bolívar e depois fora contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro no outro fim de semana. E aí também a agenda do Palmeiras, ó. Esse confronto aí com o Flamengo, já pelo Brasileirão. E aí também vai entrar a agenda de Libertadores. Fora de casa, Newton Santos, quarta que vem contra o Botafogo. Depois um clássico contra o São Paulo no domingo, dia 18, em casa. Depois recebe o Botafogo pela Libertadores. E aí, para arrematar, Cuiabá em casa pela sequência. Não tá fácil não para esses dois. O Flamengo seguindo em Copa do Brasil e o Palmeiras fora, mas agora com a frente de Libertadores, também Campeonato Brasileiro. E o Flamengo lutando nas três frentes. Nesse final de semana, a gente vai ver um confronto diferente do que a gente assistiu. Legal. O que vai estar presente é a tensão. A tensão, as reclamações, tentativa de apitar o jogo daqui, dali, de interferir no árbitro. Um manda uma representação, o outro vai pessoalmente. O Abel ter sido expulso na Copa do Brasil ou suspende para o Brasileiro? O próximo jogo. Então, eu lembro que tem a próxima competição CBF, né? Agora, CBF deveria estar. Não sei se é Brasileirão ou se vai pagar na outra. Mais uma. Na outra Copa do Brasil, né? O que a gente vai ver são equipes diferentes, porque o Flamengo tem que, no Maracanã, se classificar diante do Bolívar. Ele tem que se classificar no Maracanã e levar para a Bolívia um jogo para ele controlar e trabalhar o desespero do adversário. Se ele levar para a Bolívia 3.600 metros, um jogo que foi justo no Maracanã, em que ele precisa competir muito, mas muito, e fisicamente ele vai sofrer, porque a 3.600 metros não é o mesmo jogo, só para quem está acostumado, então aí o Flamengo pode se dar mal. Então, em função disso, que esse jogo com o Bolívar no Maracanã é fundamental para passar de fase, eu acredito que o Tite vai, o que precisar ser feito no jogo do final de semana, ele vai fazer para poder já engatilhar a classificação. Fase de grupos foi 4-0 no Maracanã, um resultado desse diante do Bolívar leva para a altitude, não é assim, vai lá e tudo bem. Mas você pode vir que a estratégia é outra, a escalação pode ser outra, diferente de quando você vai precisando de um resultado, de ganhar o jogo ou mesmo empatar. Rapidinho, então, isso vai mudar o jogo do final de semana. E a questão do Palmeiras, que eu também imagino que tire também alguns jogadores, é que para o Palmeiras também não ganhar esse jogo, vai descolando cada vez mais do pelotão de cima do Brasileiro. Só que, por outro lado, você tem o Botafogo no meio de semana, um duelo dos dois eliminados na Copa do Brasil, ou seja, um outro enfrentamento que pode deixar só um vivo. Ao fã de esportes, é curioso, né? Ainda tem muito torcedor do Flamengo que é contra o Tite, mas seria coincidência, é o único time do G4, que está em 3 competições ainda. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Se ganhar tudo, vai ter aquela história que tinha com o Rogério Ceni, apesar do Flamengo bem, levou um susto? Levou nada, sabia que o Palmeiras vinha para cima, enfim. Deve ter sido doloroso para quem torce para o Flamengo aguentar ali, principalmente aquela primeira meia hora, o coração deve ter disparado, 1-0, foi, né? Foi, Pascoal? Foi. Disparou o coração? Aqueles 30 primeiros minutos ali, teve gente que não respirava. Eu, vou falar pra você, eu conheço algumas pessoas que nem respirou vendo o jogo. Mas ao longo do programa a gente fala mais sobre esse jogo, né? É só uma palhinha, mas enfim, se olhar os 180 minutos, eu acho que passou aquele que jogou melhor na primeira partida. E o Palmeiras também deu mole na primeira partida. Parece que tudo se resumiu ali, né? A forma que o Palmeiras jogou lá, podia ter trazido um resultado melhor do Rio se não tivesse se acovardado tanto, tentado segurar tanto. O Flamengo talvez ontem pudesse estar com um outro resultado para ir buscar, mas acho que foi justo. Pelos 180 minutos, justiça. O mesmo aconteceu, e a gente fala depois, com Grêmio e Corinthians. Ninguém jogou para ganhar melhor que o outro. Nos 180 minutos. O Grêmio, inclusive, teve no primeiro jogo um bom tempo
com um jogador a mais e não ganhou na casa do Corinthians. O Corinthians ontem foi lá também, cozinha daqui, cozinha de lá. E aí, na hora dos pênaltis, o Corinthians brilhou. É isso. Eu estou olhando aqui a tabela, o presidente está coberto de razão. O outro time que está também em 3 competições ainda, além do Flamengo, ele cita o G4, o Mauro, G4. é o São Paulo, que é o 6º colocado. Exatamente. Nem o 5º colocado, que é o Cruzeiro, tá por ali. Ô, Pascoal, tá tudo bem? O pessoal lá mandou mensagem para você ontem. Bastante. Quem pentelhou mais? Foi o Respostinha da Gabi, o Vadinho da Tupi? Quem mandou mais mensagem? Tem reclamações de todos os lados, né? Porque um dia a gente vai ter o VAR no Brasil. A gente vai ter o VAR definitivamente implantado no Brasil. Pascoal, já tem. Não, o VAR aqui no Brasil o VAR não existe. Esse VAR, esse VAR baratinho de 5ª categoria que usa no Brasil, o Brasil usa o VAR mais barato do mundo. Ele usa o VAR que as câmeras de televisão que transmitem as partidas se utilizam das mesmas imagens para tirar as dúvidas. Quando o VAR for implantado no Brasil, com as câmeras do VAR, com o chip digital para fazer a batida da bola e a linha ser traçada, porque tem isso, não sei se a senhora sabe, isso já foi inventado. Isso? Opa, já usaram agora na Eurocopa, ficou bonito lá. Estão usando na Olimpíada também. Na Olimpíada também. É fração de segundo. O pé na bola e a linha. É impressionante como funciona. Mas aqui o Flamengo reclama de pênalti, o Palmeiras reclama da bola que foi cruzada. Mas cadê a imagem da linha? Cadê a bola? Entendeu? Tem um monte de coisa, E eu só quero abrir para falar uma coisinha. O Abel é um artista. O Abel, técnico do Palmeiras, é um artista. Você gostou da atuação dele mais no campo ou na entrevista? Porque ele viu que a Viola já estava emborcada, ele foi arrumar um fato para chamar atenção para ele, não para o time dele, porque tem o Botafogo na semana que vem, Libertadores da América. Ele tenta desviar a atenção e foi uma vergonha que você fez, Abel. Foi uma vergonha que você fez. Mas você pediu desculpas, né? Você pediu desculpas para as pessoas que estavam no estádio, para sua mãe, para sua família. Vale a pena pedir desculpas. Mas o que você fez foi uma vergonha. Meu teatro, o negócio aqui tem para todos os lados, tem para todos os gostos, tem gigante eliminado, tem uma Copa do Brasil interessante para a gente analisar e eu vou te dar uma boa noite, deixando você livre para o seu destaque. Falaremos de todos os jogos aqui, Zinho, então vai nessa. O meu destaque é dar boa noite para vocês, né? Que é sempre bom estar no final de tarde aqui no nosso clube. Os jogos a gente vai desenvolver mais quando for falar do jogo mesmo. Agora, bem rápido, o Palmeiras foi o Flamengo do Maracanã e o Flamengo foi o Palmeiras do Maracanã também, né? Ou seja, o Flamengo não jogou. Foi amassado, massacrado, engolido, da mesma forma que criticaram o Palmeiras no primeiro jogo. Ou seja, foi um jogo do Flamengo e foi um jogo do Palmeiras. Aí a gente vai desenvolver aqui o detalhe. Foi o VAR, não foi o VAR, foi a falta de competência para finalizar, mas o que eu vi foi o Palmeiras amassar o Flamengo. Eu tô sentindo que meus meninos estão querendo começar por esse assunto. Eu sei que você tá aí, também tá querendo ouvir esse assunto. Então eu vou inverter as coisas aqui hoje. Vamos falar de Palmeiras e Flamengo, vamos abraçar esse jogo para entender. Não, aqui vocês que mandam. Vocês se empolgaram, eu vou falar de Palmeiras e Flamengo. Eu sou pego de surpresa, eu sei essas emoções assim. Aqui, ó. Me pegam de surpresa. Já apareceram os dois aqui, Tite de um lado, Abel do outro, pra gente mergular nessa batida aí desse jogo. O Tite também tem uma questãozinha, hein? O que aconteceu com o Tite? Ele só mudou para trás, hein? O Tite jogou na tática do Dorico Paraguaçu, ele mudou as 5 para trás. Sim. As 5 alterações... Eu tenho uma questão em cima do que o Zinho começa falando, que assim, de fato, o Palmeiras foi extremamente superior ao Flamengo no jogo de ontem. Eu vejo uma diferença para a ida e para a volta, Pascoal. O Palmeiras abriu mão do ataque. O Flamengo não conseguiu atacar. Não era a estratégia do Flamengo ficar lá atrás. O Flamengo não conseguiu chegar ao ataque. Aí é mérito do Palmeiras. Acho que foram posturas diferentes. No primeiro jogo, o Palmeiras foi para lá com 5 jogadores no meio-campo, foi lá para se defender. O Flamengo veio ontem com um time normal ali, pá, 2 aqui e tal, dentro do que tinha. Não tinha o menino que sempre faz muita falta, o Nico, mas montou um time normal ali, né? Alan, Pulgar, Araújo, Gerson, Arrascaeta. Só que aí, lógico, o Palmeiras empurrou para trás o Flamengo. Palmeiras empurrou para trás.
Lá não, o Flamengo nem precisou empurrar o Palmeiras já se postou muito atrás no primeiro jogo, então acho que há uma diferença nisso. O Palmeiras ontem foi sufocado, amassado, porque não conseguia respirar mesmo, mas não veio ali com 200 zagueiros nem nada. Aí quando coloca inclusive muitos zagueiros, é curioso isso, né? O Flamengo fica sofrendo uns gols, o Flamengo até contratou um profissional cuidar da defesa, porque o gol que o VAR invalidou, o que tinha de jogador e de zagueiro do Flamengo lá dentro, e o Pulgar cabeceia com uma facilidade, que, para a sorte do Flamengo, estava impedido, etc. Mas não foi que conseguiu evitar o cabeceio, mesmo com tantos zagueiros e tal. Então, assim, eu vejo posturas diferentes. Lá o Palmeiras já começou mostrando que ia ficar atrás. Aí o Flamengo veio para frente normal. Ontem não, é que o Palmeiras foi de um jeito avassalador para frente, que aí o Flamengo não se viu como trocar uma bola, como sair lá de trás. Demorou, né? Acho que quando mudam os jogadores, acho que também o Palmeiras foi infeliz com os dois que saem. Acho que para o plano do Abel muda muito, né? Quando ele pede Felipe Anderson e Mike, dentro do que ele tinha pensado. Aí o Flamengo deu uma pequena respirada, mas foi o que meio que eu esperava. 20 finalizações de um lado, 5 do outro. Palmeiras é que precisava. Então, assim, um jogo é muito condicionado ao outro. O que a gente viu ontem, a postura de Flamengo e de Palmeiras indo para frente, é porque estava 2-0 para o Flamengo. Isso muda muito. O Palmeiras é que precisava ir para cima e o Flamengo não conseguiu impedir isso. Não conseguiu, mas não é por isso que ele veio com todo mundo lá atrás. Acho que é diferente de um jogo para o outro. Bom, o Palmeiras perde a ala completa da direita. Com o Mike se machucando e com o Felipe Anderson também. Aliás, gostaria de dizer assim, como é fácil, né, o Felipe Anderson jogar na direita. O Felipe Anderson... Então, o Felipe Anderson joga da direita para dentro. Porque quando ele joga da esquerda para dentro, ele fica meio deslocado. Deu para perceber, não? Ou será que só eu que percebo? Será que só eu enxergo que o Felipe Anderson joga da direita para dentro? Ou ele joga para dentro? Ou ele joga em meia? Aí, eu não sei se o Rafael Veiga saiu contundido. Eu não sei se o Veiga saiu estafado, contundido. O Veiga não era para sair. Aparentemente foi uma opção do treinador. O Veiga não era para sair. E quando sai o Felipe Anderson, quem tem que entrar é o Dudu, na minha visão. O Gabriel Menino a troco. Para segurar a ala esquerda do Flamengo? Não entendi. Tem algumas coisas que eu tenho dificuldade de entendimento. Né? Mas tudo bem, a gente vê lá os acontecimentos. No Flamengo, o Tite só mudou para trás, zero ambição, um chute no gol no primeiro tempo. Um chute no gol no primeiro tempo. Que vergonha. Eu estou falando do Flamengo, do maior elenco da América do Sul. O Flamengo se classificou para a sequência da Copa do Brasil, méritos, aplausos, mas jogou daquele modelo, hein? Daquele modelo, hein? Todo mundo com as costas no azulejo, hein? Com medo de sair dali. Jogou na tática do morcego. Você acha que o Flamengo tem que jogar na tática do morcego? Contra nenhum time o Flamengo tem que jogar na tática do morcego. Nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Atlético Mineiro, esses gigantes do futebol, Botafogo, ninguém desses aí, ninguém pode jogar recolhido atrás. Não tem como. Isso contradiz a história desses clubes, contradiz os investimentos que foram feitos para esses clubes. Mas acho que hoje, de uma forma geral, nem todos, né? Porque tem torcedor do Flamengo que está reclamando demais, né? Que o Flamengo não jogou nada, que foi uma vergonha, classificou com vergonha. Eu acho que classificar sempre é legal. Eu acho que classificar... Pega aí que você vai ver. Eu acho que tem... a hashtag aqui. Acho que tem... Classificar é legal, ponto. Mas tem também, né, gente? Tem que ter um pouquinho de... Sabe, tudo bem, tem que jogar pelo resultado, entendo, tudo bem. O Palmeiras teve 25 minutos, 30 minutos avassaladores, que a gente não via há muito tempo. Há muito tempo. Não é de falar, o Palmeiras há 3, 4 jogos, não. Fazia muito tempo que o Palmeiras não jogava o que jogou nessa partida. Aí eu sempre uso o exemplo do Zinho, para mim, que é um cara, é um craque, é um gênio. O Zinho falava ontem o seguinte: o Palmeiras tem que jogar o melhor jogo da vida dele para virar o resultado. E o Palmeiras ontem jogou um grande jogo, mas não foi o maior jogo da vida. Por quê? Porque faltou qualidade na finalização, faltou tranquilidade no
penúltimo passe, porque o último passe é o da finalização. Então, o penúltimo, a bola chegar no atacante, faltou com um pouco de tranquilidade, a bola queimou no pé de alguns jogadores, mas tudo bem, pelo que jogou nessa partida. O Palmeiras não perdeu o jogo ontem, nem com as reclamações de arbitragem, nem com aquele gesto completamente fora de propósito do Abel. O Palmeiras não perdeu a classificação ontem. O Palmeiras perdeu a classificação na quarta-feira passada. Aquele modelo ridículo de jogo, aquele modelo arcaico de jogo, aquele modelo muito estranho de jogo do Palmeiras. Foi botar o Felipe Anderson para correr atrás do lateral direito do Flamengo, do Varela. Para que vai botar o Felipe Anderson para correr atrás do Varela? O Varela não passa na linha do meio campo. Então, teve muitos erros o Palmeiras na última quarta-feira, muitos equívocos e tudo numa vez provocou a desclassificação da Copa do Brasil. Tem o Flamengo agora no final de semana. De novo, Pascoal. Vai jogar todo mundo, tanto no Flamengo como no Palmeiras, porque o Flamengo tem Libertadores em casa e precisa fazer o resultado em casa contra o Bolívar. E o Palmeiras tem o Botafogo fora e precisa fazer um resultado para trazer a possibilidade de classificação na Libertadores para o Allianz Parque. Então, a gente espera para ver o que vai acontecer nessas duas partidas. Mas, no meu modo de ver, o Palmeiras perdeu o jogo na quarta-feira passada, perdeu a classificação na quarta-feira passada. Agora, pode reclamar que a bola estava nesse lance aí. Ah, não dá para ver a bola. Calma. Dá para reclamar. Teve um pênalti, o Gerson caiu. Vai reclamar o pênalti na mão do zagueiro do Palmeiras. Tem um outro lance aos 12 minutos na mão do jogador do Flamengo, mas tudo bem, ninguém viu. Então, tem um monte de coisa. Tem muita gente para reclamar. Zinho, presta atenção, quando tiver um VAR no Brasil, o VAR, não é isso aí que tem, isso aí não é nada, isso aí, sabe, isso aí cada um dá opinião e acha o que é, cada um acha o que é. Quando tiver o VAR de verdade, aí a gente pode falar, mas... Calma, Pascoal, calma que a gente vai olhar essas imagens aí com calma. O Pascoal falou que tem torcedor do Flamengo que não está satisfeito. É verdade, tem gente aqui cobrando o Tite na hashtag ESPNFCBR. Manda você a sua opinião. Satisfeitos. O Tite... Não ficaram? Os meus amigos flamenguistas, você sabe que eu tenho alguns amigos flamenguistas. Sim. Né? Eles não ficaram satisfeitos. Não ficaram. Eles acharam que a classificação foi legal. Parece que jogar bem e perder é mais legal, só se for isso. Jogar bem e ganhar também devia ser uma opção, né? Mas peraí que eu quero ouvir o Zinho, que eu não consegui ainda. O jogo era contra o Palmeiras, hein, gente? O jogo era contra o Palmeiras, tô tentando. Olha aqui, Zinho, o negócio é o seguinte, você comparou os dois jogos, né? Você comparou o jogo de ida com o jogo da volta. A gente tem justamente os números desses dois jogos, porque eu quero te ouvir em relação ao teu destaque inicial. Acho que sim, né? Foi um jogo do Flamengo e outro jogo do Palmeiras, mas a diferença ali de finalizações, de grandes chances, acho que acaba deixando o que eu quis dizer, né, no meu contraponto um pouco claro, assim. O Flamengo não conseguiu chegar mais vezes. Não entendo que o Flamengo abriu mão de atacar como fez o Palmeiras no jogo de ida, contando com a volta. Quase deu certo, mas eu queria que você fizesse essa comparação aí, que você levantou a bola, eu quero que você explique um pouquinho melhor. Antes da gente entrar na arbitragem, que a gente chega lá em Tetra. Os números mostram isso, né? O domínio total do Palmeiras no jogo. O que eu quis dizer é o seguinte, o Flamengo entrou com nomes que são ofensivos, mas não foram. Tanto é que o Tite, no primeiro tempo, inverte o lado. Traz o Luiz Araújo para o lado direito, joga o Gerson para lá, para tentar segurar as alas do Palmeiras. E não conseguiu. Então, assim, os nomes eram de jogadores ofensivos, claro, Arrascaeta, Pedro, Gerson, Luiz Araújo, mas eles não foram ofensivos. Aí vocês estão dizendo que é porque o Palmeiras não deixou. Ué, mas se tem jogadores tão talentosos, e o Pascoal fala toda hora aqui que o Flamengo é muito melhor que todos os outros. Aí o outro time não deixou? Ou esse time não teve competência para jogar mais do que a gente sabe que pode jogar? Tanto é que a gente falou, olha, o Palmeiras jogar bem, o Palmeiras ir para cima, vai acontecer. Só que o Flamengo tem muitos jogadores de qualidade, dificilmente não vai atacar, não vai fazer uma jogada, não vai abrir mão de ter a bola. Eu não vi isso. Eu não vi. Mérito do Palmeiras? Tá bom. Então como foi mérito do Flamengo no jogo do Maracanã? O Abel montou uma estratégia no Maracanã, não deu certo, quis barrar, quis marcar, não conseguiu, foi engolido. E eu vi ontem o Palmeiras engolir o Flamengo e mostrou, principalmente para o Pascoal,
que a diferença de elenco não é tão enorme assim não, que o Palmeiras estava muito mais desfalcado do que o Flamengo. E com todos os desfalques, e ainda perdendo o jogador, porque o Flamengo teve mais sorte do que juízo. O Flamengo teve mais sorte do que juízo no jogo. Olha, o Felipe Anderson e o Mike sair do jogo foi um alívio para o Flamengo. Né? Entrou o Gabriel Menino e entrou... Marcos Rocha. Me ajuda? Marcos Rocha e Gabriel Menino. Entendeu? Gente, são outras características. Porque falou assim, o Flamengo, o Tite fez mudanças que aliviou um pouquinho. Não, foi a saída dos 2 jogadores do Palmeiras no primeiro tempo ainda, com a entrada de 2 jogadores que são mais defensivos, mas que assim mesmo atuaram mais no campo ofensivo. Assim mesmo o Flamengo não teve contra-ataque, assim mesmo o Flamengo não criou. Foi para mim uma decepção o jogo do Flamengo. Classificou, tem que comemorar, ótimo, maravilhoso. Mas eu esperava muito mais. Tá com 2-0, ótimo, eu também quero começar todo jogo com 2-0. Só que assim, abriu mão de atacar. Eu não vi o Flamengo. O único que segurou a bola lá na frente um pouco foi o Pedro. Arrascaeta sumido no jogo. Sumido. Não vi nada. O Ayrton Lucas, o Varela, de apoio, nada. O Palmeiras, para mim, engoliu, como o Flamengo engoliu no Maracanã. E teve mais sorte que juízo, porque o Palmeiras teve mais possibilidade para marcar gol. No segundo tempo, o Murilo cabeceia uma bola no pé da trave, que o goleiro do Flamengo sai mal do gol. Fica vendo navios ali, catando, e o Murilo cabeceia, pega no pé da trave. O senhor tem a competência para botar a bola para dentro. Então, assim, me decepcionou o jogo do Flamengo. Eu estou naquela leva de torcedores do Flamengo que ficaram assustados. Eu não achava o Palmeiras vai propor, vai jogar melhor, mas o atropelo como foi, se não sai esses 2 caras que eu falei, eu não sei. Eu não sei se o Palmeiras não buscava ainda no primeiro tempo um empate, não. Ainda teve esse alívio. Aí o que o Tite fez? Tirou o Luiz Araújo e botou mais um zagueiro volante. Só botou o zagueiro. Como que o Flamengo não abriu mão? O Flamengo tentou atacar o Palmeiras, que não deixou. Não, o Tite mudou o time para ficar mais defensivo, porque ele viu que estava difícil o negócio. Tinha 4 zagueiros dentro de campo. Um de volante, o outro também ficava e tentava, e Gerson voltava aqui. Aí depois tira... Gente... Eu vi isso. Eu vi o Flamengo abrindo mão de ataque. Não vi o Flamengo atacando. Acho que depois das mudanças vai para esse lugar, né? De tentar se segurar. Assim. Os 2 laterais. E eu confesso que também não me agrada volante, 2 laterais e um atacante. Sim, mas eu confesso que não me agrada do jogo, principalmente... Não, porque não conseguiu. Aí eu acho que esse é o ponto. Não conseguiu nem ficar com a bola, se organizar com a bola no início do jogo. Então não tinha como atacar, né? Mas essa é uma deficiência do Flamengo. Quando abafado pelo adversário, o Flamengo tem dificuldade na manutenção da bola. Isso não aconteceu só hoje, acontece seguidamente quando o Flamengo pega adversários que adiantam a marcação e incomodam a saída de bola do Flamengo. Sim. O Flamengo gosta de sair com a bola e ver a marcação do adversário ou na linha do meio campo ou para trás da cabeça do grande círculo. Então, nesses setores, o Flamengo trafega muito bem com a bola, porque tem jogadores com muita qualidade, imprime velocidade quando precisa. Agora, quando é abafado na saída de bola, o Flamengo tem dificuldade de articulação. Foi o que o Palmeiras fez ontem. De maneira muito acertada. Mas você acha que colocar os zagueiros Vocês acham que colocar os zagueiros é a melhor opção? Porque, assim, a sensação que eu fico o Tite tenta espelhar um sistema de jogo que não é confortável para o Flamengo, quando ele coloca o Davi Luiz em campo. Aí sim o terceiro zagueiro, né? Porque o Palmeiras estava com 3 se os alas do Flamengo não passarem os alas do Palmeiras, principalmente o Caio Paulista fez o melhor jogo dele no Palmeiras ontem. A postura de campo é diferente de escalação de jogo. O que o Tite tenta é colocar um esquema parecido. Não funciona da maneira que ele gostaria, justamente esse é o meu ponto. Ele perde o meio-campo e vai para um sistema de jogo que ele não está acostumado. Ele perdeu, o ataque inexistiu. O ataque do Flamengo tinha Luiz Araújo, tinha, para mim, Pedro, que é o centroavante que deve ir para a seleção brasileira, deve ser convocado para a seleção brasileira, tinha Georgian de Arrascaeta, o debochado não pegou na bola. Se vocês virem, me apresentem. Ele não pegou na bola. Eu não vi. Não criou nada. E tinha Gerson para chegar. Aí o Gerson viu a abafa. O que ele aconteceu? Voltou para a marcação. Já tinha 2 marcadores. O Alan toma o cartão amarelo muito cedo. E aí, aliás, também não joga a próxima partida, porque foi o terceiro cartão amarelo dele. Então,
o time do Flamengo, quando ele bota o terceiro zagueiro, ele não botou o terceiro zagueiro para espelhar nada. Ele botou o terceiro zagueiro para se defender, minha senhora. Porque ele sabia que ia botar o Léo. Lembra que eu falei aqui, vai precisar do Léo jogar de primeiro volante, porque o jogo vai ficar físico, o Palmeiras vai dar o abafa e vai ficar físico. Não, eu acho o Alan bom jogador, mas nessa do jogo físico ele não consegue, porque ele faz falta. Ele não consegue. É uma situação de jogo. Ele demorou para sair, hein? Foi um risco ele ficar em campo. Ele ficou mais do que deveria ali. Poderia ter fazendo faltas, né? Ele continuou fazendo falta, podia ter levado um segundo ali. Não, claro. Bom, a gente eu já havia falado também, o Zinho até reforçou agora, que para a sorte aí do Flamengo, o esquema da Abel quebra um pouco quando ele perde 2 jogadores do jeito que ele tinha imaginado ali do lado direito. Aí o Flamengo dá aquela respirada. Aí o Tite viu o sufoco que foi. Aí realmente ele falou, vou botar mais zagueiro aqui porque não está dando para ir para frente, não. Mas continuo achando que foi mais pela postura do Palmeiras de conseguir abafar, ir para cima, aquele desespero e vou fazer. Aí fez um gol, empolgou mais ainda do que no primeiro jogo. Quando o Flamengo iria para cima, estava em casa, ia jogar assim. Mas viu do outro lado um adversário que esse sim ficou muito atrás, que foi o Palmeiras. E nessa sorte do que juízo, o Palmeiras também no primeiro jogo teve mais sorte do que juízo em perder só de 2. Que já podia ter vindo com 4 de lá e a coisa ter liquidado. O Everton pegou umas 3 também. Podia ter resumido lá, Eu recebi uma mensagem aqui agora dizendo assim, vocês comentando que tá parecendo que o Flamengo perdeu o jogo. Ficou com a vaga, mas perdeu o jogo. Não, perdeu o jogo, perdeu. 1-0 pro Palmeiras. Não, mas então... E foi pouco. Foi 1-0 e foi pouco. Agora essa história assim, puxa vida, mas se toma o segundo... Aí entra o si, né? Não sei qual que seria o Flamengo do segundo tempo se fosse 2-0 no primeiro Palmeiras. Será que era o Davi Luiz que ia entrar? Não, ou será que ia entrar o atacante? Outro tipo de mudança, Henrique, Gabigol, Cebolinha. O Tite jogou com o resultado aqui, né? Pegou jogou embaixo do braço, colocou aqui e falou, bom, é meu. Correu um risco. Correu o risco, claro. Aí correu o risco. E risco durante um tempo todo, né? Porque ele faz essa substituição logo no intervalo. Tinha 45 minutos de pressão para aguentar ali. E ainda assim, repito, o menino era volante, na hora do cruzamento tá tudo dentro da área. Os 3 zagueiros, mais o Léo Ortiz e mais laterais, todo mundo ali, o Flaco Lopes sossegado, pum. Consegue subir, né? Começa a subir, aí você fala, nossa, mas como é que toma um gol com... Ô, presidente. Diga. O treinador que foi contratado para arrumar a defesa já está no Flamengo? Ele já está lá, não sei se ele teve tempo de fazer algumas... Fazendo propaganda de graça ainda aqui. Eu não sei se ele teve tempo já de fazer quantos treinos. Sabe por que eu estou te perguntando isso, presidente? Sim. Porque se eu estava no meu sofá assistindo o jogo, eu virava pro meu genro e falava assim, vocês estão vendo o segundo pau ali? Vocês estão vendo o segundo pau? Não é possível que os caras que estão ali não falam assim, gente, não marca só o primeiro pau não, olha o posicionamento da batida da bola. Quem vai bater é aberto ou é fechado? Quando o cara está posicionado para bater com o pé, lado direito, o pé direito vai bater, vai vir aberta, vai vir no segundo pau. E toda hora o Palmeiras ganhava a bola no segundo pau. Aí eu falei, contratou para treinar a bola parada e tudo, e não estão enxergando isso? Não. O Flamengo estava numa rotação de decisão. Eu estou falando assim, eu já joguei algumas decisões, vou até ficar mais quieto, mas eu tenho que falar isso. Já joguei algumas decisões. O Flamengo não estava numa rotação de decisão. Não estava. Aquela rotação mesmo, aquela gana, aquela pegada de decisão. Gente, não estava. O Ayrton Lucas, que é muito bom jogador, parece que estava assim, daqui a pouco vai acabar o jogo, né? O Varela, e onde que vai? O Pulgar ali na frente. E o Palmeiras atropelando, todas as bolas ganhando, como o Pascoal gosta de falar, ganha na segunda bola, ganha na primeira, ganha na terceira. E o Flamengo assim, daqui a pouco nós temos 2-0, daqui a pouco vai. Não é possível. Um time do potencial... A torcida do Flamengo pode estar chateada de eu estar falando. O Flamengo classificou, mereceu pelo primeiro jogo. Mas o que fez no segundo me decepcionou. É curioso, né? Porque ontem os meninos falaram assim, o Palmeiras tem que fazer o jogo da vida para ficar com essa vaga contra o Flamengo. E aí eu acho que entra um pouco do que o Pascoal fala, do elenco, da qualidade, porque foi um jogo abaixo, foi um jogo ruim, foi um jogo num sistema que o Flamengo não costuma usar, mas que ainda assim segurou a classificação.
talvez fosse só o Flamengo numa noite ruim para segurar o Palmeiras com o ímpeto que veio, com a vontade que veio num jogo como esse, Então, aí né? tem o mérito então, do Flamengo, é isso? Exatamente. Segurou? Agora, quando Ué, você... a classificação segurou. A classificação segurou. A classificação é do Flamengo. O Palmeiras não está nas quartas. O frame segurou, a bola na mão segurou. Vamos mostrar a tudo incompetência isso. de botar uma bola para dentro. Eu não achei que foi o Flamengo que segurou. Foi Não. o Palmeiras que não teve a competência de fazer o segundo, perdeu gols. O goleiro fez boas defesas também, o Matheus Cunha. E as polêmicas do VAR, que você vai botar daqui a pouco. Por isso que assim, hoje o Zinho está naquele modelo. Segurar, não. O Zinho está no modelo do cuspir marimbondo. Ele Eu não vou tá querer com entender aqui, então, não se tá com foi a brincadeira aqui, não. arbitragem. Não veio para brincar, não. Não foi a arbitragem. Tomou aquele não acho negocinho que foi a dele arbitragem, daquele- não, mas é o Eu também seguinte. não. Não, assim, isso que o Zinho está falando, eu concordo, e eu falo muito de alguns jogos. O cara foi lá e segurou o outro, vai jogar com o Boca lá. Você lembra aqueles jogos, Sim. Palmeiras, jogos do Corinthians lá? Mas peraí, o Boca chuta 82 bolas, bate 14 no trave. Na época, o Cássio defende outras 80. Viu que esquema que o cara botou com 3 zagueiros? Não, foi incompetência do outro lado, ou falta de sorte, porque o esquema montado não deu certo. Ontem, quando eu vi o gol, e do tanto que ele estava livre para cabecear, o Flaco Lopes, aí me chamou muita atenção. Zinho, ele está lá faz o Vitor 3 Reis já tinha semanas. cabeceado sozinho também. Vinícius Bergantin, tá? Que está lá com isso. Então, obviamente, 3 semanas ele já deve estar fazendo algum trabalho lá. Mas na hora que eu vi o gol, eu falei, não funcionou. E aí o Zinho está dizendo que toda hora via do segundo pau. Porque aí não é mérito. Porque quando ele põe mais o Davi Luiz ali, é assim, para falar, esses caras vão vir para cima, mas eu com esses 3 aqui e tal. O Davi vai até bem no jogo como um todo, se você olhar para os outros até. Tem muita gente que jogou menos que o Davi Luiz nesse jogo de ontem. Até os famosos Gerson, Arrascaeta, etc., não conseguiram evoluir, né? Fazer aquele jogo que sempre se espera deles. Mas o Flamengo tomou sufoco. Podia ter perdido a classificação, mas classificou. Então, quem vai para casa agora... classificou, ainda saiu reclamando que teve um pênalti a favor, que Vamos poderia mostrar ter esses sido lances, diferente. vamos mergulhar nisso aí, que hoje o Tetra tá querendo até falar de arbitragem, que ele tá daquele jeito. Hoje é com o Hoje Whey. eu tô com ele, hoje. Só quero ler uma mensagem aqui do Malvadeza, Malvadeza Rubro-Negro. Ele mandou uma mensagem assim, mano, é outro Vini, né? Aquele não. Ele fala assim, Flamengo é o único clube do mundo que não tem direito de jogar mal, nem contra o Palmeiras no